Glória a Deus. Irmãos, vamos para a nossa ministração, vamos para o nosso momento de edificação. E eu gostaria de estar lendo com vocês Atos capítulo 1, versículo 8. E diz assim, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. O tema da nossa edificação é: a igreja existe para testemunhar a respeito de Cristo. Ou seja, a igreja existe para um propósito, a igreja existe para um objetivo, e o nosso objetivo e propósito é testemunhar o relacionamento que nós temos com a pessoa do Senhor Jesus. Nós fomos alcançados por meio dessa palavra. É interessante que a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando nós tivemos essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus, ao mesmo tempo nós temos uma oportunidade de responder a essa palavra pregada e anunciada. E a gente consegue responder a esta palavra pregada através da nossa fé. Então a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é por ter a oportunidade de receber essa palavra que nós temos a oportunidade de conhecer a Deus. E também temos a oportunidade de nascer de novo por causa da palavra de Deus. Então hoje nós temos a palavra de Deus anunciada nas igrejas, nós temos a palavra de Deus pregada nas televisões, nas rádios, hoje nas redes sociais, por conta muito mais intensivo por causa do que está acontecendo no mundo a respeito do coronavírus, dessa epidemia que tem se alastrado por tantos lugares e tem afetado, infectado e matado tantas pessoas. Então as redes sociais ganharam um volume muito maior acerca da pregação do Evangelho, e embora nós sintamos falta de estar no culto, sentimos falta de estar reunidos em casa, em células, eu acredito que a palavra de Deus ela tem se propagado grandemente, porque esses canais eles têm grande repercussão e muitas pessoas têm acesso. E eu acredito que muitas pessoas estão parando um pouco, até porque não podem sair, tem que estar dentro de casa, estão tendo a oportunidade de ouvir a palavra, de receber fé no seu coração e de responder a Deus também. Outras pessoas, eu acredito que estejam frias ou afastadas, longe de Deus, mas a partir deste momento também estão sendo tocados, estão se lembrando do quão era e é bom e maravilhoso estar na presença de Deus. Então, assim, tudo o que está acontecendo está dentro do controle e das mãos de Deus. E o importante é isso, é que a igreja mantenha e continue com esse propósito de testemunhar a respeito de Cristo. Continue levando essa missão em frente, adiante, com propósito, orando, buscando o Senhor e fazendo Ele conhecido. A igreja ela tem a missão de anunciar o reino de Deus, e é isso que Jesus fazia. A pregação de Jesus não era sobre milagres, a pregação de Jesus não era sobre prosperidade, não era a respeito de sinais, de prodígios, de maravilhas, mas o que o Senhor Jesus pregava era: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Então, o arrependimento é a base de pregação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é o que nos impacta, porque quem precisa se arrepender diante de Deus somos nós. A humanidade precisa se prostrar diante de Deus em arrependimento, clamando por graça, por misericórdia, porque nós pecamos. E a Bíblia vai dizer
que todos pecaram e que todos estavam separados da glória de Deus. Isso inclui eu, você e toda a humanidade. Todos nós estávamos separados porque estávamos debaixo do pecado e debaixo de maldição. Mas Jesus pregou arrependimento, e receber essa palavra traz ao nosso coração exatamente isso que o Senhor pregava: arrepender, se voltar para Deus, deixar as coisas que nos atrapalham para trás e seguir em frente em um novo caminho, em uma nova oportunidade, com alguém que é muito especial, porque você não vai caminhar sozinho. Eu gosto muito da palavra do Senhor que diz: Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a garantia de caminharmos com o Senhor todos os dias, ela é fiel e verdadeira, porque ela é anunciada pelo Senhor, e nós temos a revelação dessa verdade na sua palavra. Nós temos o conhecimento dessa verdade na sua palavra. Então, você pode confiar com certeza de que você não está sozinho. Por mais que pareça, por mais que você tenha a sensação de estar sozinho, você não está. Eu lembrei agora de um vídeo que eu vi, era de uma senhora de idade, e ela estava falando de um encontro pessoal que ela teve com Jesus. Ela estava relatando o quão foi especial e o quão foi maravilhoso. Uma parte que toca o meu coração, que ela diz para o Senhor assim, ela pede um abraço: Senhor, me abraça porque eu me sinto tão sozinha. Foi essa a expressão que ela usou, foi isso o que ela falou, e ela disse que Jesus veio e abraçou ela, e ele abraçou e disse para ela: eu te amo. E ela dizia: como é que pode uma pessoa como eu, tão falha, receber o Senhor, receber um abraço e ouvir dele: eu te amo. E ela dizia assim: ele vem, te abraça e ele não vai embora, e ele fica com você. E a presença de Jesus, ela é real e ela é muito verdadeira. E essa presença, ela é dada para todo aquele que crê, para todo aquele que deseja, para todo aquele que anseia. Talvez você esteja se sentindo sozinho, preocupado, com medo. E eu quero te dizer que a presença de Jesus é real e que você pode pedir o abraço dele, que ele está aí para te abraçar. E ele também está conosco para nos ajudar na nossa missão. Então a igreja, ela tem a missão de anunciar o reino de Deus. Não é uma missão fácil, não é algo que a gente pode fazer de qualquer maneira. A gente precisa de ajuda de Deus, a gente precisa de uma ajuda do alto, a gente precisa de alguém para nos ajudar. E Deus também se preocupou com isso. Para cumprir essa missão de testemunhar, nós precisamos do Espírito Santo. Isso foi uma promessa de Deus Pai. Porque Jesus diz, nos versículos acima, para que os discípulos fiquem em Jerusalém e que eles estejam reunidos em oração, clamando a Deus, pedindo e buscando, porque até que Deus, o Pai, cumpra aquilo que prometeu, e a promessa de Deus é que nós receberíamos o Espírito Santo. Isso está escrito em Joel também, no Velho Testamento, e diz que Deus derramaria sobre toda a carne do seu Espírito, e que nós iríamos profetizar, iríamos ter sonhos, visões e tantas outras coisas. Então, uma promessa de Deus e que se cumpre em Atos dos Apóstolos. E a gente precisa do Espírito Santo para poder cumprir essa missão com qualidade, com êxito. A gente precisa do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus, e a gente só tem o Espírito de Deus quando a gente busca o Senhor em oração, na sua palavra, em santidade, em obediência. E a gente precisa se relacionar com o Senhor, porque senão nós não teremos essa ajuda que vem do alto, não teremos como cumprir a missão que foi nos dada, porque sozinho nós não podemos fazer nada, assim diz a palavra do Senhor. Em terceiro, para testemunhar, nós precisamos ter uma experiência com Deus, e isso eu creio que é o nascer de novo, é você receber a palavra de Deus, é você ouvir uma pregação, ser tocado pelo Espírito de Deus e declarar que o Senhor, Ele é o teu Salvador. É você se arrepender, é nós nos arrependermos dos nossos pecados e mudarmos de conduta e ter uma vida transformada e andarmos em novidade de vida. Conhecer o Senhor Jesus é ser transformado.
pouco a pouco nós podemos olhar para trás e ver que a nossa vida já não é mais a mesma. E também podemos observar que há muito a ser feito e que o Senhor, Ele não desistiu, ao contrário, a Bíblia diz que o Senhor começou uma boa obra na minha e na sua vida e que Ele é fiel para terminar essa boa obra, de nos aperfeiçoar até que Ele venha. Então nós estamos num processo de construção, o Senhor está trabalhando na minha e na sua vida e nós podemos acreditar e ter certeza e confiar nele porque Ele vai terminar. Então creia e confie no Senhor. Em quarto, a igreja ela tem autoridade e ela é comissionada a falar para as pessoas que em Cristo há oportunidade de salvação. Então, uma vez alcançado por essa palavra, nós declaramos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Temos a nossa vida transformada e temos convicção de salvação. Temos também a oportunidade de falar para outras pessoas que o mesmo Jesus que nos recebeu, que nos lavou, que nos limpou, que nos recebeu de braços abertos, que escreveu o nosso nome no livro da vida, também está de braços abertos para recebê-los, que também pode transformar a vida de outros, de todos aqueles que recebem a palavra e que dão crédito, porque a palavra gera fé no nosso coração. Então a gente tem a oportunidade, somos comissionados a falar para as pessoas o quão maravilhoso é andar com Jesus, o quão bom e quão maravilhoso é conhecer o Senhor, o quão preenche o nosso coração. Então nós temos essa oportunidade, somos comissionados a falar para as pessoas de que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Em quinto, você pode ser um agente de milagres e salvar vidas. Use a palavra. O Espírito Santo nos ajudará a testemunhar com poder. Então nós temos a oportunidade de conhecer a palavra. Você não precisa ser teólogo, você não precisa conhecer a Bíblia de trás para frente. Nisso eu não estou falando que você não tem que estudar ou que você tem que ler a palavra. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é que você precisa amar a palavra de Deus. Nós precisamos ter um relacionamento com a palavra. E à medida que nós nos relacionamos com a palavra de Deus, nós vamos absorver verdades, promessas, profecias e coisas maravilhosas que estão descritas na palavra do Senhor. Eu lembro que eu orava por algum tempo e a minha oração era sempre: Jesus, eu quero te conhecer. Eu já falei isso para vocês na célula. Orei por diversas vezes dizendo isso para o Senhor. E um dia eu ouvi o Senhor dizer: se você quer me conhecer, ele fez uma pergunta, na verdade, você quer me conhecer mesmo? E eu disse sim, e o que ele disse para mim foi: leia a palavra. Livro de João, capítulo 1, verso 1. Foi só isso que eu ouvi. E quando eu peguei a Bíblia, quando eu fui ler o que ele havia me dito, estava escrito que Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra. Então, se nós queremos conhecer o Senhor, nós precisamos abrir a Bíblia, nós precisamos ler, nós precisamos pedir para o Senhor entendimento. Senhor, o que o Senhor está falando? O que o Senhor quer me revelar? Qual é a direção do Senhor para a minha vida? E foi a partir desse momento que eu passei a ler a Bíblia, porque eu não lia. Então, só ir para a igreja não é suficiente. Você pode estar na igreja todos os dias, nas células. Você pode estar sempre frequentando um lugar onde o nome de Deus é proclamado. Mas isso não é o suficiente, porque a gente precisa buscar o Senhor. A gente precisa pegar a Bíblia, abrir, a gente precisa ler, orar e pedir para Deus: Senhor, eu quero te conhecer. Jó disse que ele ouvia falar de Deus, mas depois no livro de Jó, mais para frente, ele diz: agora já não digo que eu ouvi falar de Deus, mas os meus olhos contemplam o Senhor. Ele disse de uma experiência, de uma experiência maravilhosa que ele teve de poder conhecer o Senhor. Não só ouvir falar, que você não só passa a ouvir falar de Jesus, mas que você tenha um encontro com Jesus, que você possa conhecê-lo e que você possa ser abraçado e sustentado por ele, e que você possa falar desse amor de Deus, que você possa falar desse Jesus que salva, liberta e que é o nosso Senhor. Amém? Deus abençoe, irmãos.